Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao Café das 10, seu programa semanal, onde a gente conversa sobre recursos humanos, sempre trazendo um profissional da área ou alguém que é entusiasta. E no episódio dessa semana eu vou falar mais uma vez com o Ivan Mendes. O Ivan já participou do Café 52 e do Café 91, sempre falando sobre cultura, clima organizacional. É um profissional que eu admiro bastante. Está construindo uma carreira multicultural em recursos humanos e esse é o tema desse episódio. Antes de mais nada, para você que só está me ouvindo, eu sou o Eduardo Sag, sou um homem branco, estou sentado, atrás de mim tem uma estante de livros, tenho cabelo curto, uso barba, estou usando óculos e um grande fone de ouvido. Então, essa é a minha autodescrição. Ivan, bom dia. Para quem só está te ouvindo, se autodescreva, por favor. Bom dia, obrigado, Edu, pelo convite. Bom, sou o Ivan, sou profissional de recursos humanos, como ele comenta, tenho uma carreira aí mais de 15 anos dentro de RH, sou administrador de empresas de formação, tenho um MBA em gestão estratégica de pessoas, um mestrado também em gestão para competitividade, cuja minha linha de pesquisa é focada em clima e cultura, e também tenho uma certificação profissional para atuar como coach pessoal e profissional. Falando da minha descrição, sou um homem branco, de fundo, tenho aqui um fundo de madeira, visto uma camisa vermelha, estou com os meus fones de ouvido e um óculos também. Obrigado pelo convite, Edu. O prazer é todo nosso, Ivan. Para quem não ouviu os seus outros cafés, suas outras participações, quem é o Ivan no mercado de recursos humanos? Legal, Edu. Bom, tenho uma carreira de mais de 15 anos dentro de recursos humanos, então já tive a oportunidade de trabalhar em vários subsistemas de RH, então como business partner, já trabalhei com a parte de talento, cultura, desenvolvimento, também já trabalhei com a parte de atração de talentos, mas o meu foco e a minha carreira sempre esteve aí, ligada ao negócio ou ligada à gestão de cultura e transformação nas empresas, né? Quando eu penso nos mercados que eu já trabalhei desde serviços, varejo, agronegócio, indústria farmacêutica e nos últimos tempos aí focado com tecnologia. Então, acho que é uma carreira bastante multissetorial, se assim eu posso falar, desde a perspectiva de RH. Com certeza, Ivan. E nos últimos anos você está no México, né? Você é um brasileiro que trabalha no México. Como é que foi a sua ida para o México e hoje qual é o seu escopo de trabalho? Legal. Acho que vale colocar em perspectiva algumas coisas, né? Então, por que eu cheguei no México? Acho que é o primeiro ponto para poder dar esse sentido. Então, eu buscava uma ascensão de carreira, e eu tive a oportunidade de assumir a cadeira da primeira pessoa de RH numa das empresas da empresa que eu trabalhava. Então, eu fiz essa migração com um desafio muito forte de fazer gestão e transformação de cultura. Então, esse foi o primeiro ponto, e desde aí saí do Brasil e cheguei até o México. Depois de um tempo aqui, me surgiu uma outra oportunidade com escopo maior para levar toda a Latam, migrei de segmento, saí da indústria farmacêutica, passei a trabalhar para empresas de tecnologia, justamente para sair da realidade, trabalhar com um foco principal, que era o mercado mexicano, para expandir isso para o universo Latam, com exceção do Brasil, né? O que é curioso, né? Apesar de ser brasileiro, não ter o Brasil debaixo de mim. O que aí reforça o aspecto da multiculturalidade, né, Edu? Porque eu saí do universo de um país para tratar com o universo de 11 países aqui na conta toda. Então, acho que isso acho que esse que é o grande ponto. Né? Quando você me pergunta sobre a multiculturalidade, eu posso falar para você que é uma experiência muito rica, né, Edu? Quando eu saio de olhar para um contexto do mercado mexicano, que tem características próprias, né? Apesar de sermos todos latinos, colonizados da mesma maneira, com uma certa proximidade, temos influências locais na nossa história. Isso faz com que as pessoas ajam de uma determinada maneira, valorizem algumas coisas e não valorizem outras. Então, isso é rico como profissional de recursos humanos, porque me permite, primeiro, entender de uma perspectiva não só de trabalho, mas também de diversidade, a riqueza de combinar isso e como você pode gerar impacto a partir da diversidade, a partir das diferenças que as pessoas têm e como você cresce desde aí. Então, acho que, resumindo, eu diria para você que esses são os ganhos e como eu cheguei no México. Muito bom. Ivan, de uma maneira muito objetiva, quais são as principais diferenças que você vê entre o mercado mexicano e o mercado brasileiro? Acho que dá para dividir essa resposta em duas partes, Edu. Primeiro, a gente precisa entender o contexto econômico dos países, né? Existem muitas similaridades, mas a partir dessas similaridades nascem as diferenças. O que eu quero dizer com isso? Brasil e México são mercados emergentes. São as duas maiores economias da região, né? Apesar da economia mexicana ser significativamente menor que a brasileira, ela tem uma distância muito grande para a terceira maior economia. Então, é importante você colocar isso. Somos latinos, falamos línguas diferentes. E a partir daí, temos histórias diferentes, porque fomos colonizados de uma maneira diferente. Isso faz com que
tenhamos noções diferentes de eficiência, de trabalho, de relacionamento e de como fazer negócios. Então, acho que esses são os primeiros pontos. Quando eu saio desse aspecto e vou para uma realidade de uma dinâmica corporativa, como temos histórias diferentes, valorizamos coisas diferentes. Então, a partir desse ponto de vista, direcionamos nossos esforços de maneiras diferentes. Posso te dar exemplos muito claros que falem sobre isso. A cultura mexicana é uma cultura muito relacional, é uma cultura que trabalha muito na construção de relacionamentos de parcerias. Isso é muito importante. Em alguns momentos é um pouco mais difícil você ter conversas abertas e claras, principalmente em momentos críticos, porque existe uma valorização cultural em que a priorização pelas relações é muito importante. Isso não quer dizer que você não vá dizer não ou que não vá fazer alguma coisa, mas a maneira como isso vai acontecer não necessariamente vai acontecer da maneira mais linear e objetiva, diferente do que às vezes passa no contexto do mercado de trabalho brasileiro, onde as pessoas podem vir a ser bastante objetivas e às vezes até duras, dependendo do contexto que você está. Então esse é um principal ponto que chama muito atenção na maneira como você faz as coisas acontecerem. Outro elemento que é muito importante é a questão do timing, de como as coisas acontecem. Em alguns momentos, na nossa cultura, na cultura brasileira, nós priorizamos muito pela efetividade, né? As coisas precisam ser feitas de maneira rápida, a gente fala muito sobre isso, né? O quanto que isso é real, algumas vezes, é discutível, mas a gente fala muito sobre isso. Essa não é uma pauta, não é um tema de discussão muito forte dentro da cultura mexicana, né? Então, de novo, por conta dos aspectos de relacionamento. Isso não quer dizer que a cultura brasileira seja melhor que a mexicana ou a mexicana melhor que a brasileira, mas a realidade é que a maneira de fazer negócio, a maneira que se gere pessoas vem de um outro prisma, ela parte de um outro ponto de vista. Entendi. Muito bom, Ivan, você ter trazido essas diferenças, porque tem muita gente que acha que é igual, né? O que funciona no Brasil pelo tamanho funciona na América Latina inteira. E agora, Ivan, de uma maneira muito resumida, quais são as diferenças entre o mercado farmacêutico, que você trabalhou muitos anos, e o mercado de tecnologia do ponto de vista do RH? Quais são os desafios principais entre um e outro? Legal, acho que é uma excelente pergunta, Edu. Quando a gente fala no mercado farmacêutico, existe uma palavra que o negócio farmacêutico precisa ter, que é previsibilidade, né? Senão ele não funciona. O que eu quero dizer com isso? Um estudo clínico vai demorar 10 anos entre a primeira fase de desenvolvimento até ele estar disponível para venda, né? Após a aprovação de todas as agências reguladoras. Isso quer dizer que uma estratégia de lançamento de produto, de implementação, qualquer outra coisa que seja, vai exigir tempo. E isso permite que você, como uma área funcional, como uma área de apoio, também possa se planejar. E então você busca e você vai priorizar um nível de conhecimento técnico importante, quando eu falo numa perspectiva de atração de talentos, ou quando eu falo numa perspectiva de desenvolvimento de pessoas, de maneira a garantir que toda essa jornada seja cumprida da melhor maneira. Isso considerando as margens, que são um pouco maiores quando você considera uma indústria, um segmento de varejo, ou mesmo uma indústria de consumo. Então, você tem esse contexto. Isso permite que a área de RH consiga se planejar e seja mais precisa. E, às vezes, tem a sensação de que pode gerar um impacto em mediano e longo prazo. Quando você migra para uma indústria de tecnologia, o nível de competição ele é altíssimo, quando eu olho para fora. Eu estou falando de soluções inovadoras, de transformação, como você transforma a vida das pessoas a partir de uma solução tecnológica. E isso está super em alta. Então, você ter pessoas que te permitam gerar essa transformação disruptiva, gerar experiência para o usuário de uma maneira que você seja a opção de escolha, é um fator, é uma vantagem competitiva que você precisa delimitar. E, por mais que esteja numa indústria de tecnologia e a gente fale de ter sistemas, etc, etc, o que vai gerar impacto e vai ser o nosso principal diferencial competitivo? A gente, as pessoas. Porque as pessoas ainda têm emoções e podem gerar experiências adequadas para as pessoas. Partindo do ponto de vista de RH, é interessante, primeiro, você conseguir ser ágil o suficiente para garantir que a experiência e o serviço aconteça da maneira adequada, você consiga ter o talento no timing correto, você consiga gerar ações de impacto em curto prazo, porque o mercado é absolutamente dinâmico, é evidente como estratégia de mediano e longo prazo, mas você precisa também olhar a implementação no agora, no hoje, como você faz o delivery dessa experiência, como você traz habilidades e competências que vão impulsionar o teu negócio, não pensando só em médio e longo prazo, até mesmo porque a questão de regulamentação é muito diferente numa indústria farmacêutica do que no segmento de tecnologia. Numa indústria farmacêutica, você impacta a vida de uma pessoa. Imagine só, se você confere um medicamento que ele é
ineficaz, e que pode gerar um dano na vida de uma pessoa, você pode, evidentemente, trazer um problema definitivo, ou diferente quando você gera uma experiência negativa, você tem como corrigir isso de outras maneiras. Então, acho que são esses os principais elementos que precisam ser considerados quando você compara esses dois mercados. Excelente, Ivan, muito bom. Acho que você trouxe de uma maneira muito objetiva as principais diferenças. E quando eu olho o teu movimento de carreira, é um movimento que não é comum, né? Porque o mercado farmacêutico tem uma série de características que são quase contrárias ao mercado de tecnologia. E isso é bastante interessante. Aí eu acho que traz para você uma visão quase que completa de dois cenários que são antagônicos. Sabe, Edu, é um ponto muito interessante. Quando eu fiz essa transição e eu saí do segmento farmacêutico, fui para a indústria de tecnologia, eu tinha esse desafio pessoal para mim. Eu queria ir para uma empresa de tecnologia, só que eu sabia disso que eu estou te contando agora. E aí, o que é importante a gente ter claro, até para as pessoas que eventualmente pensam em fazer essa transição, né? A característica de um segmento não necessariamente delimita e resume as suas características pessoais como profissional. É evidente que quando você está no segmento A ou no segmento B, você tende a utilizar mais habilidades que sejam conectadas com a dinâmica daquele mercado. Isso é o esperado. No entanto, isso não quer dizer que você não tenha outras habilidades e outras características que te permitam navegar em outro segmento. Ainda mais uma posição de RH, né? RH em vários segmentos, né? Claro que você se adapta a cada negócio, você entende cada negócio, mas você pode ser RH. Eu mesmo trabalhei no varejo, no agronegócio, na indústria farmacêutica e em tecnologia, e aprendi de todos os segmentos, desde aí. Então, fala também muito sobre a tua capacidade de aprendizagem, de adaptação e tudo mais, e de entender, primeiro, o mercado, entender a cultura existente ali dentro, entender a diversidade que você tem dentro daquilo e como você impulsiona a gente, as pessoas, para gerar um impacto, né, que o negócio espera. Então, acho que são esses os principais pontos que precisam ser considerados, Edu. Excelente, Ivan. Agora falando sobre multiculturalidade, né? Vamos lá, você é um brasileiro que trabalha e mora no México, trabalha para uma empresa chinesa e você é responsável por toda a área Latam, América Latina, menos o Brasil. Cara, como é o teu dia a dia? Como é lidar com toda essa multiculturalidade, pessoas de diferentes países, em lugares diferentes? Edu, cara, o que eu posso te falar é o seguinte, né? A diversidade, ela é complementar. É um primeiro ponto que eu acho que é uma frase que é para a nossa vida. Quando você parte desse ponto e você enxerga o mundo dessa maneira, você entende que você pode gerar impacto e aprender de muitas maneiras distintas. Você falou aí, você resumiu de uma maneira bem interessante, né? Você tem uma nacionalidade própria, você parte de uma cultura, você interage com várias outras culturas numa região e reporta para um escritório que tem outra cultura. Como você pode ganhar e como você pode surfar com isso? Entendendo que as culturas podem ser complementares e que muitas vezes você tem muito mais pontos de intersecção do que pontos de conflito. Se você passa a ver as coisas dessa maneira, você consegue ser mais estratégico, consegue gerar um impacto muito grande. Falando do meu dia a dia, o dia a dia é muito interessante. Tem dia que eu falo 3 línguas numa mesma reunião, 3 línguas seguidas vão alternando de várias reuniões que eu tenho no dia. Por que isso é rico e por que isso é relevante? Primeiro, você precisa ter uma adaptação e uma capacidade de entender o mercado com que você está lidando e como você pode trazer uma recomendação que seja adequada, entendendo a dinâmica daquele lugar. É evidente que o meu processo de decisão nasce e parte pelo fato de ser brasileiro, né? Então eu tenho uma visão de mundo a partir daí. Mas eu tenho conhecimento e entendimento também de como são as políticas e como é a cultura estabelecida dentro da organização, mais que a cultura do headquarters, porque a organização tem uma cultura própria, que apoia a nossa estratégia. Claro que é alicerçada pela Latam e também pelo escritório global. Mas quando você consegue fazer essa conexão e entender essa complementariedade, você consegue ser assertivo na recomendação que você faz. Você consegue promover soluções que façam sentido para as pessoas, para o negócio e para a sociedade. Esse é o grande ponto. Esse é o nosso papel. Se você consegue fazer essa conexão, você é assertivo e você consegue gerar um impacto que você deseja. E, por consequência, atingir o que você busca e tal e tudo mais, né? Resumindo, de uma maneira bem objetiva, a tua pergunta é um dia bem dinâmico, Edu. Ele exige bastante flexibilidade, bastante agilidade em aprender, que eu acho que esse que é o grande ponto, e muita empatia, porque isso permite que você entenda, de novo, que as diferenças são complementares, elas não são pontos de atrito, e que elas podem gerar um impacto. Isso também, Edu, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão,
parte disso, parte de você conseguir também entender que as culturas podem ser diversas e que elas são complementares, e que não há perda aí, há só ganho, se você sabe como fazer uma gestão adequada. Excelente. Ivan, para a gente terminar, de ponto de vista objetivo, né? Quais dicas que você dá para os profissionais que trabalham com recursos humanos que desejam construir uma carreira internacional? E aí eu quero que você traga para a gente a tua visão sobre habilidades técnicas, porque eventualmente precisa ter, e talvez algumas experiências específicas. E se tiver, quais seriam? Edu, tem um ponto, tem uma crença minha que eu acho que vale a gente colocar como um pano de fundo, né? Quando a gente olha para o futuro do trabalho, né? Quando a gente olha para frente, cada vez mais as pessoas vão ser valorizadas pelo que elas são, né? E pelo impacto que elas podem gerar a partir dos skills pessoais que elas têm, dos soft skills e daí. Então, é importante que uma pessoa que está em RH ou que está em outra área, que quer ser visto, considerado, quer gerar impacto, que ela entenda as habilidades que ela tem, as habilidades sociais que ela tem, e como ela pode gerar impacto a partir disso. Então, relacionamento, influência, gestão emocional, como você consegue se conectar com o outro, como você consegue mover as pessoas. Imagina só, não estou falando aqui de habilidades técnicas até então. Isso vai gerar um impacto significativo. Se você é capaz de aprender, se adaptar, mover outras pessoas de maneira empática, respeitosa e lidar com diversidade no contexto que você já está com mais da metade do caminho andado para conseguir ser considerado e navegar no ambiente multicultural. Acho que é um primeiro ponto. Em RH, mais ainda, porque imagina só, RH presume-se que você gosta de trabalhar com gente, que você é capaz de gerar impacto com gente. Então, é um negócio importante aí de se ter. Quando eu migro para uma perspectiva mais técnica, cada vez mais skills hards, que eram considerados como cruciais no passado, tendem a perder um pouco de força com o advento da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? É importante você falar idioma, sem dúvida, porque desenvolve você como pessoa também, e te permite se conectar com o mundo nosso pelo trabalho. Mas no futuro, com o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial, talvez não vai ser esse o ponto-chave, talvez você tenha tradução simultânea tecnológica, não sabemos como vai ser. Então é importante você ter uma noção, mas também talvez não seja por isso. Mas é importante você entender primeiro, né, quais são os skills técnicos valorizados pelo mercado que você vislumbra. Então, se está em advento você trabalhar com uma determinada tecnologia, com transformação digital, com alguma outra coisa, é importante você entender, e a partir daí, como você significa isso para o teu perfil, a partir dos skills e habilidades que você tem de maneira individual. Se você conseguir fazer esse match, você vai conseguir gerar impacto, sendo quem você é, entendendo o mercado que você tem e contribuindo tecnicamente com esse mercado. Se eu pudesse dar essas dicas, Edu, eu daria, porque são as dicas que eu dou a mim mesmo, na verdade, e para as pessoas que estão no meu entorno. E posso dizer que até agora deram certo. Então, não sei se é o único caminho, mas até agora é um caminho que me trouxe uma experiência positiva. A gente sabe que pelo menos é uma opção que já está funcionando, né? Eu posso falar a partir da minha experiência, então, e que deu certo até agora. Excelente, Ivan. Existe mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente que eu não te perguntei? Edu, acho que eu só gostaria de reforçar, se você me permitir, essa pauta da adaptação cultural e o respeito à diversidade a partir disso. Isso é um ponto super importante. Muitas vezes a gente se limita no conceito de diversidade para alguns pilares, para alguns segmentos, e na realidade não se trata de colocar em níveis de importâncias diferentes. Se trata de você ampliar a perspectiva de que quando você faz a interação e você gerencia a estratégia de cultura de uma organização, que ela é internacionalizada e você lida com várias geografias, que você precisa entender e respeitar uma cultura, entender essa cultura e ver como ela pode apoiar e gerar um valor, é um diferencial competitivo e é nosso papel como profissional de RH, porque, de novo, né, a diversidade gera complementariedade. Então, se nós olhamos o mundo a partir desse lugar, nós geramos, primeiro, organizações mais justas, nós geramos sociedades mais justas e nós geramos gerações mais alinhadas aí com o mundo. Então, acho que é um ponto importante que eu queria reforçar como profissional de RH e que seguramente pode trazer muita diferença e pode gerar muito impacto para cada uma das pessoas. Com certeza, Ivan. Inclusive, para você que está vendo, a gente está ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro café que eu gravei com a Márcia Yoshida, onde ela conta a grande experiência que ela teve multicultural trabalhando com aeroportos. Muito bacana. Eu acho que é um conteúdo que complementa muito aquilo que o Ivan está trazendo para a gente.
Ivan, mais uma vez, quero te agradecer a sua participação. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, ter compartilhado com a gente um pouco de como você conduziu a tua carreira e veio conduzindo. Show, Edu. Eu aqui agradeço, é sempre um prazer estar aqui e, de novo, né, para o que seja no futuro, conte comigo também. Ótimo. Para você que está vendo, a gente está ouvindo, você já sabe, curta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho e até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, gente, um abraço.